Oferecimento diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. agora no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. São 7h26, Renata, podemos dizer que, Júnior, que nós vamos estar agora nas redes sociais, né? Exatamente. Para mais de 200 mil seguidores. Sim. Bom, o nosso entrevistado, autor de livros, palestrante, treinador e com mais de 267 mil seguidores nas redes sociais, ganhou projeção nacional ao protocolar 2 pedidos de liberação do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, do PL. Nós vamos conversar hoje com o advogado campograndense Oswaldo Meza Batista. Bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo. O famoso Ricardo Ortiz. Opa. Bom dia, Renata. Bom dia, bom seja dia bem-vindo. Todos que nos assistem, nos ouvem pelas redes sociais aí. Bom dia, Campo Grande. Doutor Oswaldo, já primeira pergunta, o que motivou a ingressar com pedidos, né, de libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que o senhor esperava assim, alcançar ou espera alcançar com essa iniciativa? Ricardo, primeiramente, a OAB ela tem sido omissa em relação à tramitação do processo do Jair Messias Bolsonaro no STF. Existem inúmeras irregularidades, a OAB não fala nada, ela se mantém omissa. Então, eu, enquanto advogado, e aí isso foge se bolsonarista ou não, mas enquanto advogado, eu entendo que as nossas prerrogativas estão sendo deixadas de lado no processo, sabe? O Alexandre Moraes tem cometido abusos no STF e eu, enquanto advogado, não posso ficar quieto, não posso ficar calado. Então, eu entrei com habeas corpus porque a prisão do Bolsonaro ela é ilegal. Hoje, a prisão do Bolsonaro é ilegal. O processo que deu causa à prisão do Bolsonaro, a PGR, ela se manifestou pela não denúncia do Bolsonaro. Então, nesse processo, nesse inquérito 4595, Bolsonaro ele é inocente. Então, ele tem que ser colocado em liberdade o mais rápido possível. Certo. E o senhor imaginava a repercussão que essa sua iniciativa teria? Eu não imaginava, porém, hoje existe medo no Brasil. As pessoas estão com medo do Alexandre Moraes, os advogados estão com medo. Eu até me surpreendi por ser o único que entrou com esse habeas corpus e depois o habeas corpus não foi conhecido pelo ministro Barroso. Eu entrei com uma denúncia na Corte Interamericana de Direitos Humanos falando da inconstitucionalidade da súmula 606 que barrou o habeas corpus. Então, assim, eu não esperava porque, na minha opinião, acho que estão com medo. Já aproveitando, né, quando o senhor entra nessa comissão interamericana, ela foi jurídica, política ou simbólica? A comissão? Sim, não, assim, essa entrada, né? Que A o senhor decisão disse, de levar, a decisão de levar a essa comissão. Não, ela foi uma decisão jurídica, porque foi ferido o direito a um habeas corpus, que é o remédio constitucional mais poderoso que nós temos, um remédio que foi que o primeiro habeas corpus no Brasil foi protocolado, impetrado pelo saudoso Rui Barbosa, o pai da advocacia. Certo. Então, esse habeas corpus não foi conhecido por conta de uma súmula que entende que não cabe habeas corpus sob decisão de ministro do STF. Agora, veja bem, se eu tenho uma corte no STF de 11 ministros e um nega o habeas corpus, o justo é esse recurso ir para o plenário, onde os 11 vão poder votar. Porque se eu ainda tenho a opção de reverter a minha decisão, então ainda não cheguei no final da rosca, digamos assim, não cheguei no final. Hoje o final dos recursos é o plenário do STF, então eu acho isso inconstitucional. Entendo. Então, diante de tudo isso, o senhor considera que
há uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e por essas e outras questões o senhor se classifica como extrema-direita, certo? Depois do senhor ter entrado com esse recurso, com esses 2 recursos, o senhor anunciou a sua pré-candidatura a deputado federal. Seria uma consequência justamente desse ato? Olha só, eu hoje me considero uma pessoa revoltada, indignada. Eu não acho que tem abusos, eu tenho certeza. Isso está em todas as minhas petições. O Alexandre de Moraes tem que ser parado imediatamente. O STF tem que ter uma reformulação. Tem que ser votado mandato para ministro do STF. Não pode ser vitalício. A Constituição de 84 deu muitos poderes ao STF. Hoje o Senado ele se cala, se ajoelha diante do STF, não vota o impeachment. Então, diante disso, diante dessa repercussão, o meu nome começou a ser ventilado como um possível pré-candidato para defender essas pautas em Brasília, ao Senado. Perdão, porque são pautas hoje nacionais. E eu, enquanto senador, se isso se concretizar, eu colocarei o meu nome para presidente do Senado para que eu possa votar, colocar em pauta o impeachment do Alexandre de Moraes e de qualquer outro ministro que se acha acima da Constituição. São 7h32, o nosso entrevistado hoje é o advogado campograndense Oswaldo Meza Batista. E aí, doutor, o senhor vem, né, com essa questão pilar principal dessa sua pré-campanha ao Senado: liberdade, economia, valores ou segurança? Primeira pauta, eu não considero ainda pré-candidatura, porque nós ainda temos uma pauta que é a anistia. Então, antes de pensar em eleições, nós precisamos pensar na anistia dos presos de 8 de janeiro. Pessoas que foram presas, que não tiveram o devido processo legal, que foram acusados por crimes que não existem, como, por exemplo, atentado, golpe, né? Uma tentativa de golpe. Não existe isso no ordenamento jurídico. Você pode espernear, você pode ser petista, esquerdista, você pode ser o que for. Não existe no ordenamento jurídico. E aí é a mesma coisa de você querer imputar um crime em uma pessoa porque você acha, porque você tem raivinha, porque você tem mimimi. Isso é errado. A justiça ela tem que ser justa para qualquer um dos lados. Então, neste momento, a gente está falando muito também de polarização política, né? Esquerda, direita. Como que o senhor enxerga esse momento atual que a política vive no Brasil? Olha, eu enxergo que isso é prejudicial, porque muito mais do que polarização as demandas em causa própria. Porque se você pegar a própria direita tem brigado entre si. E a própria esquerda estão querendo encostar na direita. Pessoas que defendiam pautas mais esquerdistas agora estão querendo encostar. Não, eu sou de direita agora. Por quê? Porque há uma comoção sobre isso. Né? Há um hype, digamos assim, sobre essas questões. Então você vê, por exemplo, o Fábio Tradi agora, não, eu sou petista, em um discurso e falando, um cara que é advogado, tem a pachorra de falar que o processo está certo, mas quando era o processo do Lula, ele foi lá defender a anulação do processo do Lula, que eu também acho que estava errado e que deveria ser anulado. Então, independente de ser direita ou esquerda, o direito tem que ser justo, né? Então, hoje o cara tem um cargo, ganha uma grana lá da Embratur e quer pagar de falso moralista. Então, isso também é errado. O que é certo é certo. Doutor, o senhor acredita que o país vive hoje uma crise de liberdade de expressão e garantias individuais? Eu acredito, e acredito se a gente não fizer alguma coisa, daqui a pouco, Ricardo, você pode ser preso, apanhar na cadeia porque você tem uma opinião política. O Alexandre de Moraes falou que se você falar alguma coisa, falar um A das urnas eletrônicas, você está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Esses canalhas, eles inventaram essa frase, Estado Democrático de Direito, para poder manipular as coisas. O ministro Fux, no seu voto, ele falou que o PSDB já questionou as urnas eletrônicas. Agora, veja bem, a urna eletrônica está acima da Constituição, a urna eletrônica é uma ferramenta que, sim, pode ser questionada. É um dispositivo eletrônico, sabe? Você não tem recontagem de votos.
Eu tenho que confiar cegamente em algo, eu não posso questionar. Isso não é falta de liberdade de expressão? E falando agora sobre a interferência dos Estados Unidos no Brasil, como o senhor enxerga essa interferência que um Trump fez no nosso país, inclusive colocando restrições aqui para o nosso que acabaram respingando aqui no nosso estado? Eu enxergo hoje o Brasil, ele é, apesar de ser um país grande territorialmente, ele tem que realmente, como é que eu posso dizer, se submeter, porque nós não temos programa nuclear. Cadê? Angra 1, Angra 2, Angra 3? Se você quer brigar, por exemplo, você vai num jogo de futebol, sai uma briga, e você, pra bater num cara que é maior do que você tem que ser forte, você tem que saber lutar, alguma coisa nesse sentido. Agora, nós não temos exército, nós não temos bomba nuclear, nós não temos nada. O que a gente vai ter que fazer? Se submeter aos Estados Unidos. Eu não posso fazer nada. Como é que eu vou querer ser nacionalista Mas o senhor se eu não tenho considera força? Positiva ou o senhor é contra a interferência que teve? Olha, eu acredito o seguinte, os Estados Unidos, ele tem as prerrogativas de poder fazer o que ele acha que tem que fazer no jogo político. Eu acho que ele, enquanto um país soberano, ele tem autonomia de poder querer colocar uma taxação, porque, veja bem, ele que compra, você entendeu? Então, ele vai decidir de que forma que ele vai comprar ou não. Então, assim, não é interferir, ele está interferindo no que ele está comprando. Se o Brasil não quiser, não venda para os Estados Unidos. Você entendeu? Agora, o Brasil também tem que ter esse poder. É isso que eu prego. O Brasil tem que ser autônomo para ter esse poder, para colocar as cartas na mesa e ele falar, não, Estados Unidos, eu vou taxar você. E os Estados Unidos não ri na nossa cara. Sim, são 7h37. Nosso entrevistado hoje é o advogado campograndense Oswaldo Meza Batista. Doutor, mudando de assunto agora, o senhor é palestrante, autor de livros, né? Em qual momento da sua vida você percebeu que inspirar os outros seria o seu caminho? Olha, eu quando tinha 24 anos de idade, eu tive tuberculose, fiquei 8 anos internado na Santa Casa, entre a vida e a morte. E um certo dia eu tinha emagrecido, estava muito mal, e lá no hospital eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor me tirar desse hospital, eu vou descobrir meu chamado, meu propósito de vida. E ali eu saí, fui curado, e eu decidi fazer o que deve ser feito, né? Eu decidi descobrir o meu propósito, que é ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Então, assim, eu não caí de paraquedas, eu tenho mais de 15 livros escritos sobre desenvolvimento pessoal. Eu já atuo como palestrante, treinador, consultor, já desde 2009. Eu trouxe O Sucesso Está na Mente, que é um livro que eu conto essa minha história. Eu falo realmente que você precisa ter uma mentalidade hoje para ter sucesso e como persuadir e encantar pessoas. Eu falo sobre persuasão, sobre atendimento, sobre vendas nesse livro aqui. E desde de sempre eu militei em causas políticas também. Ótimo. Bom, são 7h39, doutor. Vamos por um intervalo. A Renata, inclusive, para você que está acompanhando pelo YouTube, Renata mostrando aí o livro, né, de autoria do Dr. Oswaldo Meza Batista. E logo após o break, nós retornamos porque Júnior tem uma pergunta aí, né? Temos aqui participação do ouvinte. Do ouvinte, do internauta. Daqui a pouquinho a gente traz essa pergunta também. São 7h39, voltamos já já. O nosso entrevistado hoje é o advogado Oswaldo Meza Batista. E temos, Júnior, uma pergunta de um ouvinte. Vamos a ela. Bom dia, aqui é o Flávio. Então, se a Lei Magnitsky foi sancionada em cima do Alexandre de Moraes, a gente sabe que por causa dessa lei ele não pode fazer nada, tá travado tudo a vida dele. Como que ele ainda consegue ficar lá mandando e desmandando como ministro? Ele não era para estar totalmente destruído com essa lei Magnitsky? É isso que eu quero saber. Até quando ele vai ficar isso aí? Muito bem. Pergunta. Então, mas aí é foro íntimo dele, né? Se ele, por exemplo, o Zé Dirceu ficou lá em Cuba, né, no exílio, treinando. Então cada um,
ele teve essa lei Magnitsky, tudo que diz respeito aos Estados Unidos, ele está sancionado. Né? Então, por exemplo, puxando um gancho da pergunta que você fez, os Estados Unidos pode fazer isso? Pode, porque ele é dono da Visa, da Mastercard, do SWAP, que é o mecanismo de transferências internacionais, ele é dono do GPS que a gente usa, ele é quase nosso dono. Eu sou contra. O Brasil tinha que ter autonomia. Sabe, o Brasil tinha que ter o GPS, tinha que ter tecnologia, tinha que ter bomba atômica. Então, o Alexandre de Moraes, ele tá lá porque, certo pra ele, não fez efeito. A questão dos Estados Unidos. O Barroso já fez, já chorou, né? Já tá com medo. Doutor, falando, inclusive, nos bastidores, o senhor comentou que, na sua opinião, isso não anula os erros do Bolsonaro, que o senhor acredita que ele errou, que ele, inclusive, cometeu crimes, mas o senhor, na verdade, defende uma punição justa, é isso? E o que seria essa punição justa? Olha só, eu acredito que a pena tem que ser individualizada. Quem, no 8 de janeiro, quebrou uma planta, responde por quebrar uma planta. Quem quebrou uma estátua, quem passou apenas um batom na estátua, responde por isso. Crimes, sei lá, de vandalismo, não tentativa de golpe. Como é que você faz uma... Primeiro que tentativa não existe, ou você aplica um golpe ou não aplica. Segundo, como é que você vai aplicar um golpe sem exército? 8 de janeiro de 2023, Lula já tinha assumido e já tinha definido o general. Bolsonaro cometeu alguns erros, cometeu alguns excessos, ele tem que responder por isso, sabe? Não como mentor de uma trama golpista que não existiu. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos, na posse do Trump, no 8 de janeiro. O Flávio Dino, foi lá no STF, tem as imagens. Então, são um bando de canalhas, de patifes, de covardes. Certo. Né? Doutor, são 7h46, só para você ver a repercussão, Renata, tem muitas perguntas chegando, então o homem realmente ele faz que hoje as redes sociais. Quente. Mais pode mandar pergunta, pode perguntar o que vocês quiserem. Mas nós vamos fazer assim, eu vou fazer uma última pergunta e a Renata vai fazer um bate-bola contigo para a gente fechar essa entrevista. Sobre o MST, teve uma polêmica aí que o senhor levantou nas redes sociais sobre o MST. Qual a sua opinião? O MST, ele é uma organização terrorista e eu quero aqui deixar registrado que eu apoio o presidente do MST, falou lá em Caracas que ele vai disponibilizar o MST para lutar junto com Maduro contra os Estados Unidos. Eu quero dizer aqui, você que é do MST, eu, do meu bolso, disponibilizo um ônibus para levar, pelo menos um ônibus do meu bolso para levar vocês lá para Venezuela, para lutar contra o Maduro. Fiquem à vontade. O MST é uma organização terrorista que destruiu a agricultura familiar, que não fez a reforma agrária. Eu não sou contra a reforma agrária, inclusive eu sou a favor. O Estado compra a terra e distribui a terra para quem produz, não para terroristas do MST que atrapalham. A agricultura familiar, ela é importante para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso Estado, não só o pequeno produtor, mas também as grandes empresas. Sabe, hoje você tem dificuldade para pegar dinheiro para custeio, sabe, o plano safra, você que nos ouve, que é da agricultura familiar, você sabe o que eu tô falando. Então, fora MST, vai para Venezuela, vai lutar com Maduro. Certo. Renata. Agora o nosso bate-bola, direito ou política? Eu acho que as duas coisas estão juntas. STF, guardião da Constituição ou protagonista político? Protagonista político em defesa da sua própria vontade. Liberdade é? Expressão. Liberdade é você ir e vir. Liberdade é você ter um revólver na sua casa que o bandido entra lá, você meter bala nele. Isso é liberdade. Um erro que o Brasil não pode cometer. Elegeu o Lula de novo. O PT, Lula 4 e Lula 6. Isso é inadmissível. Estamos há 24 anos na mão desses vagabundos. E o que mais falta em Brasília? Coragem ou coerência, na sua opinião, para a gente finalizar? Eu acho que falta os dois, porque o político que tem coragem é o que é coerente, porque quem tem rabo preso não tem coragem. Tá certo, muito obrigada. São 7h48, doutor Oswaldo, os nossos microfones à sua disposição, já te agradecendo aqui por essa entrevista. Olha, eu agradeço, eu quero deixar aí as minhas redes sociais, Doutor Mesa, você pode me seguir, mandar mensagens. Mesa com Z. Com Z, tá. Com Z, doutor por extenso, né? E Mesa com Z.
Ok, então queremos agradecer mais uma vez suas considerações. Eu agradeço, quero que você que nos ouve aí entenda que a gente só vai conseguir libertar o país da mão da esquerda, da mão dos corruptos, quando o povo se levantar, o povo de bem, o povo que, mas eu não gosto de política, passe a gostar, porque se você não gosta, tem gente gostando por você, lá no Congresso, aqui na Câmara dos Vereadores, hoje é uma Câmara inerte, né? A gente viu agora de manhã a questão da greve do ônibus. A prefeitura tem que entrar com a intervenção do consórcio Guaicurus e assumir isso daí, mas a Câmara não faz nada. Então, entre na política, se envolva com política. Ok, encerramos a nossa entrevista, doutor Oswaldo Misa Batista. Obrigado. Muito obrigado. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.